Nossa, a Jussara Carvalho é incrível mesmo. Um programa não caberia tanta história. Também mora numa das maiores favelas, se autorrotula como escritora de Paraisópolis com tanto orgulho. Eu acho isso fantástico. Não tinha como não chamá-la de novo. Agora é com vocês. Mergulhem. Um presente pra elite brasileira. Dou de presente meu sangue de mulher para os famintos de cultura. Cambaleio diante dos tribunais, maldizendo os répteis que só enxergam bundas. Dou mulheres de atitude, enalteço as suas glórias, as suas lutas, as suas histórias. Dou a admiração dos covardes, a sintonia dos loucos, a marginalidade dos poetas. Palavras de desassossego sãs e loucas. Infiltrarei o marginal em cada universidade pra mostrar do que somos capazes. Dou de presente uma língua portuguesa diferente, apreendida no gueto, poesia marginal e o Chico Buarque da periferia. E haverá um dia em que eles chegarão perto do belo, este mesmo que as estatísticas quiseram apontar como feio. Eles saberão o que é anseio à flor da pele. Dou poesia marginal, sem teto, sem inglês, sem renda, mas permanentemente enfurecidos, dispostos a morrer para mudar o rumo dessa gotinha que só cai na janela da elite. Bem-vindos ao mundo dos raros. Gente, olha só. Olha quem tá aqui conosco de novo. Não dá pra terminar lá, né? É muita história. Jussara Carvalho. Então, diante de tudo que ela nos contou, eu tô aqui pensando que esse mundo tão fértil, né? Cheio de simbolismo, eu acho que refletiu muito na sua literatura, né, Jussara? Como que você conseguiu transpor a barreira religiosa? Qual foi? Você me contou que entrou na religião desde pequena, você estava lá no berço religioso. Quero saber como que você conseguiu ter a libertação de sair e como que a literatura te ajudou. A religião é uma crença tão profunda, somente quando vem de berço, passa de geração após geração, que é difícil você se libertar dela. E quando você tenta se libertar, um familiar seu vem com uma história para te puxar para trás. Então é um processo muito lento de libertação. E a literatura me ajudou um pouco. Quanto tempo você demorou para se libertar? Eu não estou liberta totalmente ainda. Eu não acredito nesses conceitos limitantes, mas inconscientemente eles agem. Sim, você ainda se sente preso em alguma vertente religiosa. Isso. E a literatura, ela me ajudou a me deixar com mais coragem, melhorar minha autoestima, de confiar em mim mesma e poder. Eu como escritora, eu sou uma mulher poderosa. Eu crio vidas, eu crio lugares, eu crio maravilhas. Que bonito isso, Jussara. Então a literatura foi uma válvula de escape também? A minha terapia. Eu falo que escrever, antes de escrever para os outros, para vender livro, para ficar famosa, eu não sabia de nada disso. Quando eu comecei a escrever foi como um processo de autoconhecimento. Foi um processo magnífico. Foi quando eu descobri que eu era um ser que tinha essência, que tinha vida e que tinha muita sabedoria em mim. E você não sabia nada disso? Não, eu era como se fosse uma pessoa inútil, uma pessoa que fazia de tudo para agradar a Deus, e tudo que eu fazia não era nenhuma migalha. Nada que eu fazia era o bastante. E nesse período, antes de começar a escrever, eu fiquei tão perturbada mentalmente que eu achei que eu era filha das trevas, que o espírito do mal iria fazer com que eu não tivesse livre-arbítrio, que eu não pudesse assumir a responsabilidade da minha vida, que eu não tivesse escolha. E eu sofria muito porque eu não queria ser arrastada para o inferno. Sim. E hoje, o que é o inferno e o que é o céu para você? Céu são lembranças, inferno também. Então, o céu são lembranças boas e o inferno são
os pesadelos, as lembranças ruins. E os medos, as repressões. Você está no processo de libertação aí. Eu ainda estou no processo de libertação. Eu estou no processo de iluminação. Que é sair dessas crenças religiosas aí. Encontrar a luz. Dentro de você mesmo. Já encontrei a luz. Então, assim, o processo de iluminação, ele também é constante. E como para alcançar a luz, não podemos negar as trevas. O erro das pessoas é negar as trevas. Ninguém consegue alcançar a iluminação negando as trevas. É o Yang. Não existe dia se não fosse a noite. Não existe claro se não fosse escuro. O bom se não fosse o mal. Que maravilha. Mas eu tô louca pra chegar na sua literatura, né? Porque é o momento mais, assim, digamos, de completa iluminação, ou não? Sim, foi um despertar. Meu Foi primeiro despertar. E você baseou o teu primeiro livro nessas histórias todas que você viveu? Eu baseava naquilo que estava no meu inconsciente e eu não sabia. Então, quando eu comecei a escrever, eu comecei a me livrar do medo, da vergonha, do ressentimento, de todas as correntes do mal para me aprisionar. Então, quando eu comecei a ser uma pessoa mais livre, a andar com as minhas próprias pernas, a seguir de acordo com as minhas próprias ideias, isso para minha mãe que me manipulava era como se fosse um boneco de carne. Isso assustou muito a minha mãe. Sim. E ela foi pedir ajuda para o cooperador da igreja, o cooperador de jovens e menores, que era encarregado para colocar os jovens no caminho de Deus. E, por coincidência, naquele momento, ele também era diretor do ensino médio onde eu estava. E aí ele foi não como diretor da escola, mas sim como diretor das ovelhas. E ele veio até mim exigindo que eu dissesse a ele o conteúdo das minhas escritas. E eu falei, isso é coisa minha, porque eu escrevia para mim. Eu não escrevia, até então, eu escrevia para mim, não escrevia para os outros. Que maravilha. E eu falei, isso é meu diário, eu não vou revelar. Então, esse processo de libertação que ela nos contou, gente, eu como assim, admiradora do trabalho da Jussara, eu conheci, levei no meu programa de rádio também, a levei. Jussara começou a publicar os livros dela de uma forma independente, na casa dela, com a impressora dela, o computador dela, em pequenas tiragens, 10, 20 livros, desde 2011. Desde 2011, então eu chamo a atenção para as editoras do Brasil, do mundo, para a história dessa menina, que eu acho riquíssima. E eu acho que vale a pena ser descrita e contando como que a religião pode nos abduzir e nos resumir. E ainda bem que você se libertou e correu para a literatura. Meus parabéns. Obrigada. Bem-vinda. Gente, então, é isso aí. Jussara Carvalho, se vocês quiserem saber mais sobre a nossa convidada, tá lá na inscrição. Bora lá embaixo tá lá. Jussara Carvalho, tem um link, tem um e-mail, tem telefone, tem tudo. E também peço a vocês para compartilharem os nossos vídeos do programa Mergulho na Vida com Cláudia Canto no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, nas multiplataformas. Muito obrigada e gratidão.